Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast da Psi de vocês. Hoje nós temos uma temática muito importante, essencial para nós tratarmos, que já é inclusive algo que vocês têm me pedido. A questão da insegurança tem abalado os relacionamentos atualmente. Muitas pessoas têm sentido a necessidade de um quê de confiança, de se sentir mais seguro dentro da relação e às vezes o tiro sai pela culatra. Então a gente acaba sofrendo em algumas instâncias situações difíceis da gente conseguir controlar, de conseguir entender. E hoje o nosso tema do nosso podcast a gente vai falar exatamente sobre isso. Se a insegurança pode acabar com o seu relacionamento. Então, para que a gente fale disso de uma forma muito robusta, sustentada pela ciência, sustentada por conhecimento prático de consultório, eu convidei a querida Evelyn Lindorham e a Evelyn vai conversar com a gente. Vou dar um tempinho para ela se apresentar para vocês, mas ela é psicóloga também, é autora de um e-book muito bom, Reacendendo o Fogo da Paixão. Então, você vai ter a oportunidade de entender um tema muito importante, necessário nos dias atuais, com duas psicólogas muito maravilhosas, que é eu e ela. Então, Evelyn, seja bem-vinda ao nosso podcast. Quero te dar aqui, aproveitar a oportunidade, dizer que admiro o seu trabalho. Acho que você é aí uma psicóloga que me orgulha a classe, né? Então, seja muito bem-vinda a esse canal. Obrigada, meu amor. Obrigado pelo convite, né? Vamos acrescentar conteúdo, falar sobre coisas importantes. Relacionamento, a gente às vezes pensa assim, relacionamento tem só a ver com relacionamento amoroso, íntimo. Não, relacionamento é tudo. A gente se relaciona com nossos chefes, a gente se relaciona com os nossos parceiros, a gente se relaciona com a família. Relacionamento é tudo. Não adianta a gente achar que, não, é só ali no âmbito íntimo, não é. E aí, quando fala sobre essa perspectiva, né, de como as relações acontecem, a gente tem que focar realmente em como a gente está para se relacionar, né? Então, me apresentando, eu sou Evelyn Lindorham, sou psicoterapeuta clínica, especialista em relacionamento e sexualidade, e aí trabalho com adultos, trabalho com casais, atendo muitos casais, né, com questões de relacionamento, o que é maravilhoso, que eu adoro demais essa área. Inclusive, de vez em quando eu leio uma notícia assim, que tem uma notícia meio sem informação, eu fico pensando, gente, eu sou terapeuta, eu quero saber detalhes. Eu quero ali usar as minúcias da coisa, porque eu gosto realmente muito disso. Que maravilha, né? E aí, quando a gente vai falar de ansiedade, de insegurança, a gente vai falar aí de um aspecto muito amplo, né? Que envolve muitas estruturas para que a gente consiga entender esse fenômeno, né? Sim. E hoje a gente tem o desafio de trazer essas informações baseadas aí na insegurança para nos nossos relacionamentos amorosos, né? Então, como isso vai acabar te ajudando dentro dessa relação ou te atrapalhando? Geralmente, a insegurança mais atrapalha que ajuda, né? Sim. E aí, pra gente começar de pé direito, sabemos que a insegurança faz parte dos contextos de vida, pois não temos em todas as situações segurança psíquica suficiente. Nos relacionamentos amorosos, esse é um gargalo muito forte e queixa recorrente no consultório. Tendo em vistas que os amores estão líquidos, segundo Bauman, e que as possibilidades de trocas entre os parceiros estão bem grandes e possíveis, né? Como você, Evelyn, avalia que a insegurança pode afetar negativamente os nossos relacionamentos amorosos hoje? A gente tem que lembrar que insegurança tem a ver conosco. Evelyn, a insegurança pode ter a ver com o outro? Pode. Em que momento? No momento em que o outro factualmente me demonstra que é uma pessoa instável, uma pessoa que não está me trazendo repertórios factuais. Não é assim, vozezinhas na minha cabeça me dizendo que eu não devo confiar. Não. Eu já olhei uma mensagem, eu olho uma conversa ali que eu não acho que seja apropriado para alguém que se diz num relacionamento monogâmico. Eu percebo paqueras em situações sociais, eu percebo trocas que não são saudáveis para uma relação monogâmica, tá? Então, isso vai, obviamente, mesmo eu sendo de repente uma pessoa segura, isso vai me trazer inseguranças.
Aí, se eu for uma pessoa segura, o que você vai fazer? Você vai se afastar dessa relação que está trazendo inseguranças factuais. Agora, e quando a insegurança é nossa? E quando ali somos nós que estamos construindo a perspectiva de que o outro não é seguro? Aí a gente vai para um outro viés, um outro caminhozinho. E, infelizmente, a insegurança, sim, meu amor, traz vozes na nossa cabeça. E muitas. Com certeza e sem dúvida nenhuma. Né? A insegurança é sempre alimentada pela ansiedade? Não necessariamente. Mas, quando a gente tem repertórios familiares, aí a gente vai lá para a história de vida desse indivíduo. A gente precisa retornar, né? Não tem como a gente ignorar a história de vida. Não tem como a gente não procurar a referência de relacionamento que essa pessoa tem. Não tem como a gente olhar para aquela demanda. O paciente me trouxe lá, Evelyn, estou insegura no meu relacionamento, não sei o que eu faço e tal. Qual a tua referência de relacionamento? O que você vê aí como repertório referencial de relacionamento? Quando a gente vai para esse lugar, a gente encontra muita coisa. A gente vai encontrar lá uma mãe que já foi traída, um pai que era boêmio, sabe? Um pai que bebia e passava a noite fora e chegava meio maluco em casa de madrugada. Uma mãe que ficava sempre nessa espera desse pai. Uma pessoa, às vezes, inclusive o contrário. A mãe que já era, que saía, que se arrumava muito para sair, o pai ficava super ciumento. Então, não precisa ter a traição, mas conflitos relacionais dentro da família, dentro do teu âmbito de crescimento, podem construir em você um repertório de insegurança. Sim. Abandono pode trazer insegurança. Eu ia dizer abandono. Né? Então, assim, você tem lá... tá ali, e geralmente nossas famílias brasileiras são geralmente, né, sofrem muito com abandono paterno, né? Sim. Então, temos lá mamãe, papai, todo mundo bonitinho, de repente o papai resolve sair de casa para comprar cigarro, nunca mais volta, né? E nunca mais volta e não se torna presente. Quer terminar a relação? Ok. Exato. Mas não tem ex-filho. Exato. Né? Perfeito. Só que essa criança continua buscando essa figura. Essa presença, essa influência. Sim. E, inclusive, assim, a gente vai vendo muito que as crianças, elas vão sentindo essa falta. Sim. Eu conversando com um jovem adolescente, ele me disse, eu perdi o tempo em que eu fiquei ali com o meu pai. Eu disse, mas no teu contexto de vida, você não perdeu, ele só se ausentou. Mas aí ele falou, não, ele se ausentou por um tempo, mas aquele tempo pra mim foi suficiente pra eu entender uma perda. Ele não falou exatamente com essas palavras, mas em resumo, foi o que ele trouxe. Sim. Então a gente vai percebendo que a ausência da figura paterna traz muitos impactos e deixa ali aquela pessoa com aqueles pensamentos, será que não sou bom o suficiente para o amor do meu pai? Sim. E aí, se eu não sou bom para o amor do meu pai, que dirá para você com quem estou me relacionando? Que dirá, sim. Aí a gente faz essa interposição. Eu tenho essa relação aqui, que eu queria que fosse de uma forma. Aquela relação tem uma importância infinitamente grande para mim. Não tem uma medida para essas dinâmicas relacionais. Uma coisa assim, nunca tive figura paterna. Nunca tive, não percebi o abandono, sei lá, morreu, né? Realmente morreu. Tô com 1 ano de idade, nem me lembro como era, não faz parte da minha vida porque faleceu. Aí é uma coisa. Sim. Outra totalmente diferente é estar vivo, mas não faz parte da minha vida. Está vivo e está com a outra família. E não está comigo, e não compartilha das coisas comigo, e não me traz para dentro da vida dele, e não me permite participar. E tem outros filhos, e os filhos são mais privilegiados do que eu, que também sou filho. Sim, e hoje, infelizmente, a gente tem aí a internet que é maravilhosa para 1000 coisas, mas ao mesmo tempo nos dá informações que só acabam com a nossa autoestima, né, o nosso emocional. Principalmente em rede de Instagram, por exemplo, que nós só postamos coisas boas, maravilhosas, quando nós estamos belíssimas, né? E às vezes o outro machucado encontra informações e aí traz para si numa perspectiva insegura. Sim. E aí não tem realmente como se manter seguro nesse contexto, com vários estímulos ali que eu tenho um acompanhamento com um paciente e que ele tem pai vivo,
não presente e nunca presente. Né? Daquele assim, que marca que vai buscar e não busca, que diz que vai chegar em tal horário, não chega nem no horário, nem naquele dia, que promete coisas só para silenciar, mas não cumpre. Então, o que isso trouxe para dentro da relação dele, para a primeira relação afetiva? Uma hiperdependência que você não faz ideia, assim, aquela coisa de a menina fala tal coisa para ele tem que fazer. Porque ele acha que se ele não fizer, ele vai se abandonar. E ele tem uma referência lá de trás, de um dia que o pai, ele desobedeceu esse pai, e esse pai deixou ele sozinho em casa. Ele tinha por volta assim, de uns 10 anos de idade. A mãe tinha saído para trabalhar, o pai que estava em casa com ele desobedeceu, começou a chorar e não sei o que, o pai brigou com ele e saiu de casa. Saiu, foi sei lá pra onde, né? E deixou ele lá sozinho o resto da noite inteira até essa mãe chegar. Então, pra ele... Sofrimento intenso. Pra ele eu não posso errar porque o outro vai me abandonar. Então, ele trazia com ele esse peso de responsabilidade de sempre agradar. Porque ele não podia errar, porque senão o outro ia abandoná-lo. Então, ele era ciumento, e ele era um ciumento que não verbalizava, porque ele não podia ser ruim, ele não podia se incomodar com as coisas. Então, ela tirava foto com amigos, ela saía para as festas, ele não gostava muito de festa, ela saía para as festas, ele ia buscá-la nas festas. No final da noite ela bêbada. Tu então, repara assim, no que a pessoa consegue fazer para ser aceita. Para ficar naquela dinâmica relacional a qualquer custo. Ia contra os valores dele, ia contra aquilo que ele acreditava que era certo, ia contra o que ele queria fazer. Era coisa dela estar em casa e ela dizer assim, ai, tô morrendo de vontade de comer uma pizza. Ela falava, ela jogava, assim, né? Ela entendeu. Ela entendeu o funcionamento daquela dinâmica ali. E aí ele ia lá no iFood, blá, blá, blá. Chegava de repente na casa dela uma pizza. Ai, você mandou uma pizza pra mim, não sei o quê. Então, ela literalmente trazia a coisa do... Ela entendeu o funcionamento dele, né? E ela usava isso de uma forma que você não faz ideia. Era pizza, era chocolate. Era tudo que ela queria. Quero fazer tal coisa. Hoje eu vou com as minhas amigas para não sei onde, mas eu não sei com quem eu vou voltar. Meu amor, não tem problema, eu te busco. 3 horas da manhã, ela saindo do show, né? Então, olha como dentro dessas inseguranças, dentro do abandono, dentro do medo, dentro da sua autoestima que não foi construída. Que sem autoestima, meu amor, a gente não tem nada. Não tem, não. Não tem nada. Tem, não. Tudo na nossa vida interpõe-se dentro dessa dinâmica. Eu concordo fortemente. E aí, como ele não tem o senso de realização, porque vem de um senso de eu tenho que me comportar, eu tenho que fazer o que o outro gosta, eu tenho que agradar para ser aceito, e aí você vai. Isso a gente não tá nem entrando no ciúme, né? Mas as dinâmicas relacionais, elas dependem muito integralmente dessa segurança pessoal, para que ela seja uma relação saudável. Do contrário, vai ser uma relação que tende a um repertório um tanto quanto doentio. E só quem vê isso é quem está assim do lado de fora. Dentro da relação, para você, se a relação está continuando, está funcionando. Só de não ter terminado já tá ótimo, entende? Nesse contexto, ela consegue manter o comportamento dele. E esse é um comportamento mantenedor que faz ele continuar dentro dessa relação, mesmo de forma disfuncional, né, que a gente chama. Mas de alguma forma é prejudicial para ele. De alguma forma não. Totalmente prejudicial para ele, porque ele consegue ficar ali naquela situação em que ele não consegue ter um relacionamento saudável. Ele tá dentro de uma relação baseada numa insegurança, num contexto... E tudo que acontece reforça. Tudo que acontece, então assim, aí entra num exemplo específico. Teve uma determinada situação em que ela disse que ela queria alguma coisa e ele não fez. Mas ele não fez porque ele não podia fazer. É literalmente isso, ele não tinha dinheiro para fazer aquilo ali. Isso gerou uma briga. Simplesmente gerou uma briga. Ela já estava acostumada a receber. Exatamente. E aí ele teve que se explicar para ela o porquê que ele não pôde satisfazê-la.
né? Como você tem que explicar para a pessoa, olha, eu não tenho dinheiro para fazer isso por você, para você, desculpa, mas não te preocupa que na próxima vez eu vou fazer, eu vou conseguir. O compromisso de estar ali. Né? Então, assim, aí ela ameaçou o término, aí a gente vai para abandono. Aí a gente vai para aquele lugar que ele se comportou mal, e esse pai foi embora, e aí você reforça a dinâmica comportamental. E depois daquilo ali, meu amor, tu não tá entendendo, ele fazia bico, ele deu o jeito dele, ele fazia um monte de coisa para sustentar todos os, e aí eu vou chamar de capricho mesmo, Sim. todos os caprichos dessa pessoa com quem ele se relaciona. Né? Sim. Por quê? Porque para ele era assim que uma relação funcionava. Ele não tinha outra referência de relação, né? Quando que ele foi enxergar, por exemplo, que existia um quê de manipulador naquele comportamento? Quando que ele foi enxergar que aquilo lá que ele tem de referência de relacionamento, que trouxe para ele toda aquela dinâmica, já foi no processo terapêutico mesmo. De percepção, né? Isso, e te digo, foi no processo terapêutico obrigado pela mãe. Que já tinha percebido. Isso, que viu uma dinâmica muito disfuncional, né? E disse, meu filho tá se acabando, né? Ele já tinha emagrecido, ele tava péssimo. E ele morto de feliz por estar no relacionamento. Porque ele estava e tava, né? Tudo certo, né? Mas ela já tinha terminado, voltado, então assim, ele já estava naquela dinâmica mesmo em que quando ela não conseguiu o que ela queria, ou ela ameaçava o término ou ela terminava. E ele ficava atrás, né? Por quê? Porque ele tá naquela busca daquele alimento do outro não deixá-lo. E inclusive, assim, parte de uma validação em que ele quer, mas se a gente avalia no contexto da pessoa, é lá atrás, na validação do pai que ele queria, e ele não conseguiu, então ficou ali uma falta para ele, e ele busca incessantemente isso dentro das relações amorosas. Aí essa sujeita o encontra, né? Com vários benefícios para ela, reforçadores para ela. Claro. E para ele, também da mesma forma, só que disfuncional. Né? Só que de uma forma que para ele é autodestrutivo e para ela construtivo, né? Maravilhosa para ela, no contexto dela. Sim, né? Porque tudo que ela quer, ela consegue com ele, né? E aí a gente percebe que a insegurança, ela vai colocando as pessoas em situações, às vezes, até muito constrangedoras. Sim. Porque, imagina, eu também concordo muito contigo e trabalho isso com muita força na questão da autoestima. Porque se a gente não tem, de fato, autoestima, como é que a gente vai estruturar bons relacionamentos? Sim. Como é que eu posso visualizar que aquela relação, ela não está sendo prejudicial para mim? E o outro não está usando de manipulação comigo, não está abusando da minha boa vontade, o outro não está ali forçando uma barra, e só benefícios do outro lado. Sim. Né? Benefícios percebidos. E a gente precisa lembrar que, assim, Evelyn, mas só os relacionamentos familiares são o suficiente para determinar como a gente vai se relacionar no futuro? A grande questão é que a gente não pode ignorar o relacionamento familiar. Sim. Não tem como a gente tirar da equação o relacionamento familiar como referência. Porque por mais que a gente queira, de repente, ter outras referências, como, por exemplo, sei lá, escola, né? Trazer outras referências quaisquer. Vamos lá, eu tive um relacionamento na escola que não era muito legal, eu tive uma namoradinha que terminou comigo. Por mais que a gente queira dizer assim, não, pode ser isso, pode também, mas não tem como a gente ignorar nesse somatório de referências a família. Então, a família aqui, ela não me deu uma base para a minha autoestima, ela não me deu segurança, ela não me deu repertórios de amor próprio, não construiu em mim uma validação, a minha autoimagem positiva, não me deu afeto, amor. Então, assim, se eu chorava, eu era deixado de lado. Se eu me comportava mal, o pessoal me brigava comigo e me largava de mão. Então, assim, eu vou aprendendo que comportamentos onde eu vou demonstrar o que eu quero, pensar dentro da minha própria caixa, agir dentro de um respeito próprio é negativo. Então eu vou me relacionar... Não me é permitido isso. Não me é permitido. E assim, até os 8 anos de idade, mas a criança entrou na escola com 5 anos. Meu Deus, quantas referências ela não já teve antes disso? Evelyn, mas eu não me lembro de nada antes dos meus 5 anos. Não importa. Você está absorvendo tudo. Nosso cérebro, no início, na primeira infância, somos uma espécie
esponja. Então a gente está absorvendo absolutamente tudo, não importa o que aconteça. Os neurônios espelhos estão aí para confirmar essa teoria, né? Estão lá, ó. Que a gente repete, Exatamente. a gente vê e repete, absorve, repete. Exatamente. Mesmo que sem consciência e sem que isso sem tenha... decisão. Sem decisão, sem poder, né? de decisão. Não é aquela coisa assim, eu tô imitando aqui. Não, né? Que uma coisa, tu tá fazendo uma coisa, eu imito, né? Mas não é. É o espelhamento. Eu vou aprendendo com o comportamento do outro. Sim. Então, se eu estou aprendendo com o comportamento do outro, quando eu começo, inclusive, a escolinha com 5 anos, eu já aprendi muita coisa. Sim. Eu me olhei de várias formas. Então, se eu escuto dentro da minha casa, tu não presta pra nada, tu não faz nada direito, ai, tu só me dá trabalho, não sei o quê. Que alimento emocional eu tô recebendo com isso? Eu não tenho nenhum suprimento de necessidades emocionais básicas. Nada. Eu não tenho validação da minha identidade. Eu não tenho construção de autoestima. Eu não tenho quem eu sou. Eu tenho o que o outro espera que eu seja. Sim. Eu tenho aí... E isso não tem como. A gente vai carregar para as nossas relações familiares. Sim. Tu sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Alguns pacientes relatam, né? Ah, eu odiava isso na minha mãe, a minha mãe fazia isso com meu pai, eu fazia isso com meu padrasto e tal e tal. E aí, quando a gente traz para o contexto dentro da relação dela, o que ela reclama dentro do contexto de relacionamento dela era exatamente o que ela reclamava no pai e na mãe. Dentro do contexto familiar. Sim. Por quê? Porque a gente repete, a gente aprende, nós somos seres que a gente aprende os comportamentos, a gente repete os comportamentos. Então, a gente acaba trazendo dentro desse contexto todas as informações da nossa história de vida, que tem um peso enorme. Sim. E sem querer, às vezes a gente age dessa forma. E por isso que é importante o processo de terapia, psicoterapêutico, porque a gente consegue perceber as nossas... possíveis inclinações para um tipo de comportamento e quando a gente se ouve é diferente de quando a gente pensa. Sim. Quando a gente se ouve, a gente diz, caraca, eu tô fazendo isso, é igual que a minha mãe fazia com o meu pai. Exatamente. E aí eu não posso fazer isso. Juliana, pelo amor de Deus, me ajuda, porque isso aqui tá demais pra mim. Né? Eu até pergunto no consultório aos pacientes, digo, vamos lá, quem te parece ter esse tipo de comportamento, né? Quem tem esse tipo de padrão aí de raciocínio, quem age assim, tal, a pessoa para 2 segundos e, poxa, meu pai, poxa, minha mãe, poxa, não sei quem. Ou seja, pessoas de referência. Sim. Pessoas de referência são extremamente importantes na definição de como vamos nos ver e como vamos nos relacionar. Não tem como eu sair desse universo, né? Ali a família... Não, eu nem me relaciono mais com minha família. Não importa. Ficou. Sim. Alguma coisa ficou. Tá ali no seu DNA. Foi criado pela minha avó, não tenho referência de pai e mãe. Meu amor, então sua avó é sua referência, não importa. E assim, e sua avó é sua referência, e a busca por essa mãe, por esse pai... Continua. São outras referências. Não pode se ignorar, mas eu nunca convivi com minha mãe e meu pai. Então, mas você sabe disso? Se você sabe disso, é referência. Entende? Se você não sabe disso, se sua avó, na verdade, pra você é sua mãe, você foi criado dentro da realidade onde sempre disseram pra você que sua avó é sua mãe, né? Então é uma coisa. Você sabe. Mas você sabe. Então, se você sabe, é uma referência. Se você sabe, é um aprendizado. Sim. Não tem como eu ignorar isso e achar que não é. Porque traz pra dentro da relação. Sim. Casamentos, como eu vejo as dinâmicas dos casamentos, a maioria das pessoas dentro dos casamentos, elas estão muito mais num ato assim de competição, sim, sabe, do que necessariamente num ato de troca. Mas aí você vai ver, tá, como eram os diálogos durante a vida dessa pessoa? Essa pessoa conversava? Essa pessoa tinha coragem de se posicionar? Sim. Ou ela, no momento que ela se sentia frustrada ali, naquela situação, ela não podia verbalizar, ela não podia se posicionar, então o diálogo não era possível. Então, se o diálogo não é possível, você vai competir sim. Você vai competir, porque o espaço vai te dizer para competir, porque você vai ter que literalmente, assim, brigar, né, entre aspas, brigar pelo que você está fazendo pela relação e que de repente o outro está dizendo que não está. Ou que não esteja te aprovando. Então, ao invés de você dialogar, né, e isso também vai dar insegurança. A insegurança te leva para esse lugar onde não há diálogo.
onde há uma imposição, onde há eu estou certo. Inflexibilidades cognitivas, né? De a minha posição é a posição correta e você tem que aceitar os meus argumentos que concordem que aquilo que eu estou pensando de fato é o certo. Sim, né? sim. E Evelyn, se a gente fosse definir, montar um croquis de uma pessoa insegura, como tu definiria dentro de um contexto de relacionamento, de casamento? Vamos falar de casamento. Sim. Como a gente definiria essa pessoa? Que tem inflexibilidade cognitiva, né? Que tem posturas muito rígidas. O que mais que se incluiria? Quando eu penso na insegurança dentro das relações, eu vou ver pessoas com perfil mais controlador, eu vou ver pessoas mais ciumentas, com a insegurança definindo como ela se sente em cada situação. Eu vou ver, às vezes, pessoas, por exemplo, que não saem para dançar porque não querem ser vistos. Porque ela não se sente segura para ser vista. Eu sei. Ela não se sente segura para ela estar chamando atenção, ela estar numa posição de destaque, então ela não faz coisas ali com seu parceiro ou parceira para não estar nessa posição em que alguém vai olhá-lo, vai notá-lo, porque a insegurança o impede de estar dentro dessas dinâmicas. Você vai ver uma pessoa que ela vai estar fazendo um esforço sempre muito grande para agradar, para fazer o que o outro quer, para possibilitar ao outro coisas, mesmo que isso impossibilite coisas para ela mesma. Ela vai estar num comportamento tanto quanto compulsivo em relação a algumas coisas. Vai precisar muito de validação afetiva. Todo o tempo. Então vai ficar assim o tempo todo. Ei, tu me ama, né? Tu não disse que tu me ama hoje. Poxa, eu te amo tanto. Poxa, tu nem falou pra mim que tu me ama hoje, né? De fato. Poxa, tu já tá online, tu nem falou comigo ainda. Tu demorou 2 horas pra me responder. Gente, te liguei, tu não me atendeu. O que foi que aconteceu? Tu não gosta mais de mim? Então, assim, ela vai ficar pedindo por essa atenção, né? Por essa validação. Porque a validação vai estar no outro, não vai estar em mim. Eu não me amo. Então, eu preciso que o outro me ame para que eu me sinta amada. Como isso não alimenta, porque esse vaziozinho ali não é preenchido pelo outro, eu continuo pedindo pro outro. E parece cansativo que, assim, pro outro, né? Isso, parece assim que eu tô o tempo todo com fome, né? E tô ali tentando me alimentar do outro, mas não importa o quanto o outro me alimente. E mesmo que o outro me dê satisfação, se declare todo dia, me dê vários elementos lá, comprobatórios, digamos assim, de que ama, de que gosta. Sem palavras. Não importa. Mesmo que não seja uma pessoa agressiva, ruim, seja uma pessoa sempre dedicada, o outro vai estar sempre querendo mais. Por quê? Porque isso não tá aqui. E se não tá em mim, não vai vir do outro. Não vai vir do outro, não importa o quanto o outro me alimente. Não. Nunca é o suficiente. Não. A pessoa é sempre uma pessoa que questiona tudo, então nada tá bom. Se a pessoa é maravilhosa, mas ela não me traz um copo de água, poxa, ele não me trouxe. Sabia que eu tava com sede. Ele não me trouxe um copo de água. Nossa, que horrível isso aí. E comenta com outras pessoas, não, mas ele faz isso. Mas isso aqui é um ponto muito difícil pra mim, porque nisso eu me sinto muito insegura e eu fico insegura no resto, porque aí começa todos os questionamentos que você acaba, né, percebendo ali naquelas pessoas, de insegurança, de medo de ser traída, de medo de ser abandonada, de medo de não estar sendo boa o suficiente, de medo de não ter sido reforçada, validada, ser especial, a mais especial de todas. Mais especial de todas as pessoas especiais do universo todinho. Exatamente. E aí, se você não tem ali 5% disso, é um ponto a ser questionado, né? Então, você que está nos assistindo, demos boas dicas de como não se comportar. Como não ser numa relação. Como não ser. Porque dentro dessa perspectiva, nós acabamos tendo ferramentas que podem destruir sua relação. Porque o outro, ele não está obrigado a aguentar toda uma carga que não é dele. E ele pode nunca, no passado dele, ter feito algo. Porque factídio, né, que tu disseste. Porque ali a pessoa tá imaginando, fantasiando cenários. Sim. E no momento que fantasia cenários,
Igual a terapia nos ensina, a gente tem um pensamento, é emitido uma emoção que emite pra nós um comportamento. Então a gente acaba sentindo que posso ser traída a qualquer momento. Sim. E aí eu fico naquela, será que ele tá me traindo? Deixa eu olhar o celular. Na hora que ele dormir, eu vou ver. E aí eu vasculho tudo. Eu tenho algumas pacientes que elas vasculham o celular inteiro. Acha até o que não queria ver, porque achou na cabeça dela que ele poderia estar traindo. Mas nunca teve nenhuma situação em que a pessoa demonstrou ali que estava inclinado para uma traição. E tem uma coisa que eu até falo bastante no consultório, que é assim, se eu vou para um lugar com um pensamento, esse pensamento vai definir como eu interpreto esse lugar. Verdade. Então, se eu vou para o aparelho celular do meu parceiro com um pensamento de ele tá me enganando, ele tá mentindo, ele tá fazendo alguma coisa errada, eu já vou interpretar o que quer que seja dentro dessa perspectiva. Então, se ele tá marcando uma reunião, eu vou pensar que é um código. Se ele tá marcando uma situação X ali com uma pessoa, se eu vejo que é uma mulher, pronto, quem é essa mulher, o que ela quer contigo, e quem é, e tudo mais. Então, e eu até falo que, assim, que é importante a definição de regras. Hoje em dia, nós estamos... E eu até trago um exemplo que é assim, quando você vai contratar alguém para sua empresa, né? Você tem uma empresa, você vai contratar alguém para sua empresa. Você vai sem fazer uma belíssima entrevista com essa pessoa? Você vai sem definir um bom contrato do que a pessoa vai fazer, o que você vai fazer, acordos, né? O que vai ser dado para esse contrato, o que não vai ser. Então, você já faz isso, né? No e-book, né, sobre relacionamento, eu coloco um exemplo que é especificamente sobre isso. Quando nós vamos contratar alguém, nós temos todo um cuidado para entrevistar, às vezes mandar para a empresa de RH para entrevistar de novo. Vamos verificar as habilidades. Fica 3 meses sobre observação ali, a pessoa nem contrata, nem assina carteira, né? Para ficar ali, mas relacionamento não. Me atraiu. Pronto, é suficiente, vamos lá começar essa relação. Gostei de você. Química. Você é engraçadinho, bora aqui. Gente, não é, gente. Você, a não ser que você queira uma coisa casual. Sim. Que é uma coisa que não casual. Tem problema. Vai ali, é um estagiário mesmo, tá tudo certo. Né? Mas, adorei. Né, o estagiário tá ali assim só pra quebrar um galho, né? Não precisa ser especializado em nada, tá tudo certo. Agora, você quer contratar uma pessoa pra sua vida? Meu amor, faça uma avaliação de respeito, né? Então, eu preciso trazer o que a empresa tem para oferecer, eu preciso saber a minha missão, eu tenho que saber a prospecção da empresa, eu preciso saber o que a gente vai construir junto. Porque tem muita coisa dentro de uma relação que impacta todas as outras áreas da sua vida. Sim. Se você tá dentro de um relacionamento e que você tá totalmente inseguro dentro da sua vida, como é que você pensa que você vai se comportar? Sim. Com perspectivas inseguras. Porque você tá ali dentro do teu seio familiar, tu já tá naquele contexto de insegurança, fora você tá refletindo o que você vive no teu íntimo. Sim. E aí você acaba desenvolvendo cada vez mais inseguranças. Meu marido faz isso, que dirá outra pessoa na rua. Meu marido que dorme todo dia comigo faz isso, imagina um sócio. Gente, tem uma coisa que às vezes as pessoas fazem que é assim, eu não sei quem, eu escutei uma história de não sei quem que faz não sei o que tal coisa. Eu vou olhar se meu marido faz. Isso também tem muito. Tal pessoa me contou que tal coisa aconteceu na vida dela. Meu Deus do céu, será que tá acontecendo na minha? Isso tem muito. Isso vem de onde, gente? Da nossa insegurança. Sim. Não vem de outro lugar, no momento em que... Evelyn, eu tô aprendendo aqui com os espelhos. Meu amor, mas tem coisa que isso não é aprendizado, gente. A gente não pode isso comparar. Não é aprendizado. O que você tá aprendendo, paranoizando sobre coisas que não são da sua vivência. Qual é o aprendizado que você tá tirando disso? Você tá basicamente, né, comendo mais uma paranoia. Alimentando. E só isso. E a única função que isso vai ter é te fazer mal. Que não tem uma função positiva em absoluto. Não. No entanto, nós nos alimentamos disso muito constantemente. E quando nos alimentamos? Quando a autoestima não está bem fortalecida, quando eu estou insegura, e aí eu vou me alimentar mais disso, sim. Por quê? Porque eu não construí mecanismos de defesa contra o universo em volta. Exato. Então isso serve para amizades, por exemplo.
Ah, eu sou aqui tua amiga, né? E aí eu te impossibilito de falar com outras pessoas. Sim, Eu brigo com você te caso excluo, te você... isolo. Caso você, sei lá, queira sair com uma outra amiga, eu digo, poxa, amigo, mas você não vai me levar? Poxa, não sei o que e tal. Então, nas inseguranças, né? E no que diz, como eu disse, relacionamento é tudo. Sim. Relacionamento é amizade, é trabalho, é relacionamento íntimo, afetivo, Sim. é família, é relacionamento. Então, se eu tô insegura, isso vai transbordar para minha relação íntima afetiva, isso vai transbordar na minha sexualidade, isso vai transbordar no meu relacionamento interpessoal, quaisquer que seja, vai sempre transbordar. Então, dentro da minha insegurança, se eu for, por exemplo, apresentar um trabalho na faculdade, eu vou dizer, meu Deus, será que eu fui tão boa? Será que entenderam? Será que o professor gostou? Será que os meus colegas não vão rir de mim enquanto eu estiver apresentando? Sim. Será que eu não vou cair no corredor quando eu estiver andando ali, né? Olha como cabeça. A vozinha linda ali da insegurança, né, cantando como uma sereia no seu ouvido, dizendo para você que você não é capaz, que você não é bom, que você não é bonito, que não vai dar certo, que ninguém vai te amar, que você não vai conseguir as coisas, que você não vai construir. Então, isso tudo constrói, sim, uma série de comportamentos autolesivos de diversas naturezas. E aí, quando a gente pensa, eu estava falando sobre a questão do casamento. Isso lá dentro do casamento, isso afeta a relação nessa história de, né, a vozinha ali na cabeça. Essa voz é horrível. Que aí quando a gente vai pra sexualidade, meu amor, isso aí dá uma rasteira tão maluca na vida da pessoa. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, dizendo assim que quando a pessoa tá na cama, ela pensa, gente, será que a pessoa tá gostando dessa posição que eu tô? Será que a pessoa tá achando legal? Como ela tá me vendo aqui nessa posição? Será que ela tá... Gente, eu acho que eu vou mudar de posição aqui porque eu fico mais bonita nesse ângulo. Gente, você tá pensando na relação íntima que você tá vivendo nesse momento? Não tá entregue. Você tá conseguindo não ouvir vozinha nenhuma e sentir? Sim. Não tá. A insegurança não te deixa. Tem uma paciente minha que no momento de orgasmo, ela tem uma reação física, que ela tem um tremor, né? Que inclusive é muito comum em muitas mulheres. Pronto. Do dia que ela teve esse tremor e que a pessoa com quem ela se relacionava riu disso, aí vai pra imaturidade sexual dele, né? Sim, do parceiro. Porque, meu querido, se você fez uma mulher tremer, se sinta lisonjeado. Sinta, meu amigo, fiz essa você mulher é o bom. tremer, você é um cara. Faça de novo, repita. Faça de novo esse negócio. Mas não, ele riu. Ele literalmente riu e teve uma reação meio do que diabo é isso, gente, né? Ela simplesmente retraiu. Ao invés dela dizer, sei lá, eu num momento como esse, eu ia dizer, meu filho, você foi maravilhoso. Meu lindo, como é que... Vem cá. De novo. Vem cá. Ó, tu percebeu o que tu fez? Então, grava e fixa, né? E vai de novo. Mas o que aconteceu com ela? Da insegurança. Aí vai pra insegurança. Sim. Cara, ele riu disso. Então, eu não posso mais fazer isso. Desde esse momento. E durante os próximos 6 anos de relacionamento, que isso aconteceu 6 anos antes dela ir até o meu consultório a primeira vez. Ela, Evelyn, eu nunca consegui ter... Ela falou, nunca consegui ter orgasmo. Eu disse, nunca conseguiu? Mas quanto tempo você já tem relação sexual? Você consegue se posicionar? Você consegue falar o que você gosta? Não sei o que e tal. Sim. Praticamente nada disso acontecia, né? Falar o que gosta, posicionar, nada disso. E aí a gente foi voltando e voltou pra esse dia. Achou! Olha lá. Loteria, né? achou. Lindinho, rindo do orgasmo dela, de uma reação física, biológica, que incontrolável, porque na verdade você não tem como definir como a expressão do seu orgasmo vai acontecer, né? Acontece. Tem pessoas que choram, gente, depois tem orgasmo e tá tudo certo também. Então, aí ele riu disso e ela retraiu. Pronto. Nisso, ela nunca mais teve orgasmos. E aí a gente literalmente teve que trabalhar a normalidade disso. E a gente precisou ir para esse lugar de imaturidade desse parceiro. Que inclusive ela não estava mais com ele, né? Ela já tinha passado por outros parceiros,
né? Inclusive muitos até com muita boa intenção em relação a ela, não eram pessoas egoístas, mas ela não relaxava. Então, às vezes, você tá nesse processo, às vezes a gente vai para dentro da relação íntima e a gente vai nesse lugar de, mas o outro não, e geralmente é a mulher, né? Não está gozando comigo. Se ela não estiver lá, meu amor, não importa o que você faça, você pode saber chupar de cabeça para baixo num ventilador pendurado, mas não vai rolar, não vai acontecer. Não importa a habilidade que você tem acrobática, não importa. Isso não é importante agora. Né? Por quê? Porque se ela não estiver lá, se ela não estiver segura para demonstrar o prazer dela, para liberar isso, aí vai para autoconfiança, sabe? Com certeza. Vai para essa regulação. Vai. Então, isso afeta todas as nossas áreas. Todas elas. Evelyn, como isso afeta o homem? Ejaculação precoce, Verdade. dificuldade de manutenção da ereção, tá tudo lá. Por quê? É insegurança. Sim. Eu não me sinto seguro, eu me sinto que essa mulher é mais do que eu mereço, eu sinto que eu não consigo atender as necessidades dela. Eu preciso provar pra ela que eu sou muito bom. Isso, que eu sou muito bom. Isso tem muito. E aí na hora a cabeça daqui de cima afeta sim a cabeça de baixo. Eu até falo que homem vai pro consultório não é quando a cabeça de cima incomoda, é só quando a de baixo incomoda. Porque aí vem dentro desses repertórios que eu até falo que é dos 3 P's, né? Que o homem tem que ser provedor, procriador e protetor. Então, quando uma dessas coisas não tá funcionando bem, quando afeta mesmo para ele procurar ajuda? Quando lá embaixo não tá funcionando bem. E vem da insegurança. Todos os repertórios que eu atendo no consultório, você vai ver muito claramente que vem da insegurança. Eu cheguei a ter um paciente em que ele era o provedor, a esposa era estudante de medicina. Meu bem, foi só ela se formar que desandou. Que esse homem começou a falhar na cama. Mas Evelyn, que loucura, gente. Como é que ela se formou e isso afetou o repertório sexual? Porque ele começou a achar que ele era descartável. Que ele podia ser substituído a qualquer momento. Ele começou a achar que ela ia estar convivendo com outros médicos, que ela ia estar convivendo com outros caras melhores do que ele. E pronto. E isso fez com que ele fosse pro lugar da insegurança. E o corpo dele começou a reagir a essa insegurança. Eu tive um caso muito parecido com esse, sabe? E que ele não é, assim, um casal muito bem já estruturado, com filhos. E ele, a esposa dele, já de anos, estava se matriculando no curso de medicina. Ele entrou em parafuso, simplesmente porque a situação para ele foi tão difícil para ele administrar que ele começou a procurar confusão por causa de um copo de água, porque ela estava vestindo uma roupa amarela e não verde, porque naquele contexto ela ia conhecer pessoas inteligentes como ela, e ele admira muito ela. Então ele achava que ele ia perder aquele objeto de valor dele, que é tão importante para ele, para a vida dele, que a estrutura familiar é algo realmente que simbolizava muito para ele, e começou dele ser inseguro. E ela, já minha paciente, disse: Juliana, estou mandando meu marido pra você. Quando eu cheguei, eu comecei Tô mandando, resolve aí. Eu já tentei, não foi. Mas lá no consultório, de vez em quando a gente recebe bem, menina, pega aí, resolve aí. Pega, pratica, eu já perdi a paciência. Né? Não quero mais, não quero mais fazer. E quando a gente foi avaliar, é só porque ele estava com medo de perder o objeto de valor. Ele estava com medo de perder a qualidade daquele relacionamento. E uma insegurança que nunca havia se manifestado. Tava lá escondidinha, e aí o monstrinho saiu de dentro do armário, né? Então aí começou a passear no trabalho, começou a passear no relacionamento, começou a passear na criação dos filhos, porque ele começou a questionar se ele era um bom pai. Então, repara, uma situação gatilho, meu amor. vai embora, é igual a gente estende tapete vermelho, vai assim, tem fim, até... Então acaba que a insegurança se você não começar a perceber ali, na hora que ela começa a dar os sinais, seu parceiro não consegue perceber, você vai dar uma sepse. É uma infecção. Ela vai se espalhando por tudo. Vai se espalhando e vai comendo. Exatamente. Ali todas as relações próximas. E aí isso estende até o trabalho. Então eu já fico impaciente no meu trabalho, eu já trato alguém mal no meu trabalho, eu já não consigo sustentar as minhas relações familiares, eu já acho que a minha mãe tá implicando com o meu relacionamento, eu já acho que o meu pai tá se metendo onde não é chamado,
funcionar dentro da relação, porque meu marido não é como meu pai. Sim. Então eu acabo trazendo todos esses contextos por conta de uma situação gatilho, baseada em toda uma raiz familiar, estrutural, de preconceito, de tudo que eu tenho como algo protetivo ou não. Sim. E aí vai sendo ramificado para diversas áreas. Se a gente não percebe essa infecção, ela vira uma sepse, a pessoa morre e os relacionamentos ao redor dela vão todos morrendo juntamente com ela. Porque ali não tem o que a pessoa possa fazer. Ela vai se destruindo, se autodestruindo, se a gente não faz uma intervenção. Então, esse relacionamento hoje que eu comentei com você, hoje ele tá organizado. E é engraçado porque ele fala assim, Juliana, eu percebi que isso era um equívoco da minha parte. Eu percebi que a minha esposa me ama muito. Sim. Eu percebi que esse relacionamento é um relacionamento valioso. Quer dizer, eu percebi. Então, o olhar dele estava num olhar de insegurança, que ele estava percebendo uma ameaça. Ao passo que as coisas mudaram, a percepção dele mudou, eu percebi que a minha esposa me ama. E isso me traz segurança para que eu não tenha instabilidade de emoções e sentimentos e de pensamentos e que não me deixam ter ali brigas ou confusões por qualquer natureza dentro desse contexto. E aí o que vai deixando o relacionamento muito mais saudável. Porque aí eu consigo, não, meu bem, vai lá fazer sua prática. Né? A pessoa às vezes ela quer muito a presença. Vai lá crescer, que eu tô aqui admirando e torcendo por você. Eu falei isso pra ele, eu falei, a tua esposa vai te admirar cada vez mais se você estiver do lado dela, apoiando o sonho dela. Então repara como isso é forte, né? Então se você estiver ali do lado dela, meu amor, vai que eu seguro as pontas aqui pra você enquanto você se forma, né? Vai dar certo, a gente vai se apertar, mas vai funcionar. Então ela vai te admirar muito mais e o amor só é sustentado com admiração. Se a gente não tem admiração no parceiro, muitas outras habilidades podem ter, mas se você não tem admiração, você não fica com a pessoa. E eu vejo muitas relações dentro dessa, quando a gente vai para esse lugar do homem que se sentiu inseguro, com a mulher indo fazer um curso, a gente volta para os 3 P's, porque em algum momento ele sentiu que ele não ia ser mais o provedor, que ele não seria mais o responsável principal ou pelo menos maior desse provimento. E aí ele pensa também com quem ela vai se relacionar, então ele já não é mais o protetor, porque aí ela pode se relacionar com pessoas mais capazes do que ele, aí ele sai do protetor. E quando ele sai do provedor e do protetor, isso vai afetar ele no procriador. Então, olha como tá ali, né, dentro desse mesmo âmbito. Mas por quê? Evelyn, mas isso também acontece com a mulher? Acontece, né? A gente tem hoje muito mais, a gente tem hoje também mulheres com poder. Antes a gente não tinha tantas mulheres com poder, né? E a gente nem sempre tem essas mulheres com poder se relacionando com homens com poder, né? E aí poder ao que eu estou me referindo? A independência, a ser sua própria provedora, suas decisões, a ser capaz de definir como quer a vida e como não quer. Ela já tem os seus próprios bens, então assim, e dentro disso isso traz muitas das vezes muita insegurança. Evelyn, mas alguém que se relaciona com essa mulher, ele já não entra sabendo disso? Entra. Mas ele entra, muitas vezes, sem ter se preparado dentro das suas inseguranças estruturais para lidar com isso na convivência. Ele entra admirando essa mulher, ele entra olhando para essa mulher como, poxa, que mulher grande, que mulher, né? Significativa. Quero que essa mulher seja mãe dos meus filhos. Pronto, mas aí na convivência, tudo aquilo que há de estrutural, no que se espera do homem, eu vou botar bem entre aspas o que se espera, porque isso é uma construção social mesmo, né? Muitas das vezes essa mulher não espera isso. Essa mulher espera outras coisas desse homem, mas esse homem, dentro da sua construção estrutural, ele entende que ele tem que ser isso. E quando ele não o é, ele consegue até um tempo ficar na admiração, mas depois isso pode sim ir afetando com o tempo as inseguranças dele. E isso vai afetar a relação. Porque aí esse homem vai tentar minar esse crescimento dessa mulher. Isso acontece. Né? Os homens, eles também precisam, e aí se você é homem, presta atenção nesse ponto, né? Os homens precisam estar prontos, abertos, para saber lidar com uma mulher que tem um posicionamento. Com uma mulher que ela já vem com algumas
seguranças delas. Algumas estruturas formadas já. Isso, porque às vezes o homem ele não está preparado para receber uma mulher autônoma em suas decisões, em suas capacidades financeiras, em seus bens, em sua postura profissional. Então, às vezes a gente percebe que tem um gap ali de homens que querem mulheres mais submissas, né, para ele poder dominar, para ser o protetor evidente ali naquele espaço, predominante, e às vezes a mulher, ela tem já a sua autonomia. E às vezes o homem não consegue administrar tão bem e entra naquilo que tu falaste no começo, na competição. E aí a gente começa a competir. Quem é o melhor? Quem é o que ganha mais? Quem é o que faz mais coisa? Quem é o que... E aí não tem ganho nessa luta, não tem vencedor. Na luta desse casal não tem vencedor. Na verdade, é um degladiando o outro para saber qual é o melhor. Eu até falo muito no consultório que as pessoas têm que sair do lugar de a relação é um problema para o lugar de vamos nos unir contra o problema. Isso. Mas geralmente as pessoas fazem o contrário. Elas se colocam um contra o outro, achando que o outro é o problema. E claro que se eu tô dizendo que meu parceiro é o problema, meu parceiro vai dizer, não, você que é. Né? Mas a gente tá focando no problema? Não estamos focando em resolver o problema. Então, o que isso necessariamente vai gerar? Afastamento. Não vai necessariamente gerar uma autocobrança para resolução. Vai gerar apenas um distanciamento. Vai gerar eu olhar para outras pessoas, sim. Porque se outras pessoas não me veem como problema... E vamos lá, eu tenho lá minhas insegurançazinhas, tenho o meu ego ali que eu gosto de que seja alimentado, meu parceiro só fica dizendo pra mim o quanto eu faço tudo errado, que eu não presto pra nada, que eu não faço nada, e alguém vive me admirando no trabalho, por exemplo. Pronto, meu amor, isso é a fórmula perfeita para o outro achar que aquela outra pessoa que o admira vai trazer a solução dos seus problemas. E aí vem a fluidez das relações, vem lá o descarte. Por quê? Aquela pessoa ali tá me cobrando um negócio que assim, eu não tô fazendo nada, eu sou maravilhoso, eu sou incrível. E aí, ou eu sou maravilhoso, eu sou incrível, não é da segurança. Isso não vem de uma segurança pessoal. Vem de uma falta de vulnerabilidade. Isso. Entende? E aí a gente vai para um outro viés. Então, eu não vulnerabilizo para reconhecer os meus erros e as minhas falhas. As minhas faltas. Porque temos. Então, se eu não vulnerabilizo, então o problema é o outro. O problema não sou o que falta, não sou eu que faço, tenho comportamentos que são nocivos para aquela relação, inclusive comportamentos que notoriamente são ruins para a relação. Mas eu não faço isso. É um exercício de autoanálise que a pessoa precisa fazer dentro de um contexto de relacional, é que você precisa avaliar os seus comportamentos. Isso aqui eu fiz, será que machucou fulano? Isso aqui eu fiz, será que foi interessante para nossa relação? As pessoas não fazem essa avaliação nem quando o outro comunica que machucou. Mas isso é uma coisa que precisa acontecer, porque assim, eu preciso me perceber. Eu preciso observar que o outro não gostou daquela determinada atitude e conversar com ele. Meu amor, você não gostou disso? O que foi que aconteceu aqui que eu não percebi? Eu não sei onde foi que eu errei nesse contexto que atingiu você. Você pode, por gentileza, me comunicar? Porque nesse contexto, a primeira coisa que acaba é a conversa. Claro. Aí que gera o afastamento, né? Porque aí eu não vou falar porque ele vai se zangar, eu não vou falar porque ele vai brigar, eu não vou falar por isso. Aí começa a afastar, afasta. Ele deixa de ser seu amigo, vocês deixam de ter uma relação limpa, começa a ser uma relação cheia de burburinhos, de maus entendidos, que você não consegue perceber mais o outro. Daqui a pouco eu viro e digo, eu não casei com essa pessoa. Não conheço mais. Não reconheço mais ele. No processo terapêutico de casais que eu faço um quiz com os casais, né? Gente, no início do processo terapêutico, vocês não estão entendendo, de, 50 perguntas, as pessoas acertam 10%. Acredito. Né? E assim, você vai perguntando, e aí o quiz é literalmente uma pergunta e cada um responde sobre o outro. E responde sobre si mesmo. Quando a gente vai comparar as respostas, meu Deus do céu, que disparates que são. O que eu acho que o outro pensa, o que eu acho que o outro gosta. Mas se você pergunta, e eu pergunto logo no começo, antes de fazer o quiz, você acha que você conhece sua esposa? Claro, super bem. Melhor do que ela. Anos. Melhor do que ela. Eu digo, poxa...
Rapaz, potente, né? Tá aqui na terapia por quê? Mas enfim. Né? Pode, por favor. Então, obrigada, vocês podem, né? Mas não, claro que não é isso. E aí a pessoa... E geralmente a mulher também fala, gente, eu presto atenção em tudo que ele gosta. Você vai ver lá no quiz, minha querida. É assim, são perguntas desde qual é a sua cor preferida até quem é a pessoa que você mais gosta, qual foi a melhor experiência que você teve na infância, coisas desde ali do superficial, do óbvio, né? De repente a pessoa só se veste de amarelo, então você sabe que ela gosta de amarelo. Mas até coisas muito mais profundas, de dinâmicas estruturais mesmo. E você vai ver assim um disparate de referência, de resposta e tudo mais. E aí, no final, mais pro final do processo terapêutico, eu refaço o quiz, já com outras perguntas, né, que já foram abordadas dentro da temática do processo terapêutico mesmo, e aí eu coloco realmente algo mais pessoal, mais ali do que foi abordado e conversado, e aí você vai ver uma melhora dessa resposta de comunicação, de entendimento, já para uns 70%. Ah, Evelyn, mas não vai 100%? Não dá para você, num processo específico, você aprender tudo. Mas você já aprendeu mais, já é um grande caminho andado, sabe? Habilidades. Você aprender 50% a mais sobre seu parceiro, gente, já é um negócio maravilhoso, muitíssimo. Que vai ajudar em tudo. Vai ajudar no diálogo, vai ajudar no que eu entendo que é bom para aquela relação, para aquela pessoa, vai ajudar nas minhas regulações, vai ajudar uma série de coisas. Mas as pessoas não dialogam. Elas param de dialogar com o tempo. E aí, sem o diálogo, eu também não verbalizo as minhas frustrações, eu não coloco para fora aquilo que me machuca. E quando o diálogo vai acabando, quando eu vou entrando muito mais em mim, porque eu nunca aprendi a dialogar, eu sempre aprendi dentro da alimentação do ego, não das satisfações mais profundas. Eu não vulnerabilizo, eu não confio, eu não me conheço. Então eu perpasso por esse lugar e eu vou para um lugar de distanciamento. E aí é muito mais fácil eu fazer a troca. Ou eu simplesmente colocar mais uma pessoa naquela relação sem que o outro saiba. Né? E aí eu alimento o que eu quero fora. E vivencio, eu chego em casa aliviado ou aliviada, vivendo de forma mais leve ali a minha relação. Por quê? Porque o que eu estou precisando, eu estou alimentando em outro lugar. E aí a gente vai literalmente para o distanciamento e isso vai alterando. Combinando. Às vezes até no rompimento de um vínculo marital, de relação amorosa de um modo geral, né? Eu até falei uma coisa numa entrevista uma vez, que a entrevistadora ficou chocada. Ela disse, gente, muitas das vezes os casamentos só estão ainda existindo por causa dos amantes. Aí a pessoa diz, meu Deus, Evelyn, que absurdo, não sei o quê. Eu digo, sabe por quê? Porque o que acontece? As pessoas desaprendem a dialogar. Na fase da paixão, que ali no comecinho, meu amor, a gente quer saber de tudo, a gente quer saber, a gente quer ouvir, curioso. A gente tá ali, ó, instigado, né? Comprometido com o outro. Dá vontade de estar perto, dá vontade de escutar, dá vontade de dançar a música que tu nunca dançou, dá vontade de fazer um monte de coisa. Dá mesmo. Maravilhoso. Com o passar do tempo, você perde um pouco desse interesse. Né? Por quê? Porque você vai pro lugar de eu já conheço. Confortável pra mim. Gente, tu é a mesma pessoa que tu era 5 anos atrás? Não. Não era. Então por que a pessoa tá achando que eu sou? Né? Por que a pessoa tá achando, tá 5 anos de relacionamento comigo aqui? Por que a pessoa tá achando que eu sou a mesma que me conheceu há 5 anos atrás? Então, não sou a mesma. E se não conversou comigo durante esses 5 anos, não sabe quem eu sou. Então, Evelyn, mas como assim? Volta pro lugar de por que os amantes acabam tendo essa função de manutenção das relações. Porque ao invés de eu resolver o que tá faltando ali na minha relação, que às vezes tem o potencial de, sim, me dar tudo que eu preciso, porque já me deu antes. Então, onde se perderam ali? Se você não aprendeu a dialogar, não aprendeu a fazer trocas, o que você vai fazer? Substituições. Ou complementações. Eu vou colocar uma outra pessoa para me dar o que eu preciso, para alimentar o meu ego. Aquela pessoa não sabe como eu sou na convivência. Aquela pessoa não sabe que eu não converso,
que eu me isolo, que eu não dialogo, que eu não falo, que eu não sei o quê, que eu ignoro, que eu faço leis do silêncio. Né, que eu faço ali a puniçãozinha ali do silêncio, né? A pessoa não sabe disso. Por quê? Porque convive comigo ali na admiração, convive comigo na paixão. Que é muito maravilhosa. Eternamente na paixão. Por quê? Porque não convive comigo. Sim. Né? Então a gente sai desse lugar. Então, como a insegurança afeta isso tudo? Se eu sou uma pessoa insegura, meu amor, eu vou construir outras relações que vão alimentar apenas o meu ego. Isso é muito prejudicial. E aí, meu parceiro, minha parceira ali, que me olha todo dia fazendo merda, vai alimentar meu ego? Não vai. Quem vai? Quem não convive comigo. Isso. E aí eu vou dinamizar essa nova relação para alimentar meu ego. Por quê? Porque eu não tenho segurança pessoal. Exato. Eu não vulnerabilizo, eu não converso, eu não me exponho. Sim. Então eu não faço o que é preciso. Sim. Num processo de autoconhecimento, e aí vem a terapia, né? Para eu me conhecer, entender como eu funciono, ao invés de ficar... Porque, ó, você vai ter essa relação aí, termina então sua relação de não sei quanto tempo. E fique só com essa outra, fique com essa lindo. outra. Já essa outra relação vai estar no mesmo lugar. Exatamente. Vai mesmo. Por quê? Exatamente. Porque você não trabalhou o que você precisava trabalhar para se relacionar bem com as pessoas. Exato. Entende? Para se relacionar de forma equilibrada e saudável. Principalmente se essa troca for num curto espaço de tempo, em que você não teve ali aquele processo de maturar o que aconteceu antes para ir depois. Com certeza. E Evelyn, para a gente caminhar para o encerramento, dá para o povo que está nos assistindo, a nossa audiência, uma orientação para que se essa pessoa que nos ouviu até agora, se ela se identificou em muito do que nós conversamos aqui, o que você diria para essa pessoa? A gente tem que lembrar que a autoconfiança é essa que nos regula, que nos coloca num lugar de conforto até emocional, que nos possibilita dialogar, que nos possibilita nos expor. E você tem que trabalhar isso principalmente no que diz respeito às relações mais íntimas. Porque se você não tiver isso em você, as relações mais íntimas vão ser afetadas sempre. Vai doer em você? Vai. Claro, porque se você não tem autoconfiança, se você não tem esse sentimento, dentro da sua cabeça tudo vai estar dizendo para você que não tá bom o suficiente. Tudo vai estar dizendo para você que não tá legal, que você não tá fazendo o mínimo. E você vai estar sempre num processo de autocobrança e perfeccionismo altíssimo, que você não vai conseguir construir nada, porque isso não vai te dar uma construção segura. Verdade. Perfeccionismo não existe. Se você está procurando, é um problema. É muito mais um dano do que um benefício. Então, assim, as pessoas dizem, né, quais são as suas 3 qualidades? Eu sou perfeccionista, sou determinado. Aí eu fico, minha nossa senhora. Quando eu ouço também, eu fico assim, então você é perfeccionista? Sim, então, deixa eu te contar um segredo sobre... Vem cá, amor, né? Deixa eu te contar um negócio aqui. Vamos descobrir que suas inseguranças. Né? Vamos descobrir o efeito das inseguranças, né? Nessa busca por essa perfeição. Essa aprovação. Nessa busca por agradar todo mundo. Exato. Nessa busca por não dizer não. Por não ser. Né? Por não se posicionar. Por estabelecer relacionamentos baseados no ego, porque você não tem uma segurança, uma autoconfiança. Então, assim, vamos para a construção realmente do conhecimento pessoal. Sim. Porque se a gente não for para um lugar de conhecimento pessoal, a insegurança vai ser a nossa principal prisão para tudo. Isso. E, Evelyn, mas tem pessoas que são, sei lá, donos de multinacionais e são inseguros. Mas, gente, a insegurança, ela não precisa necessariamente te impedir de crescimentos formais. Sim. Entende? Porque eu ser dona de uma coisa, eu ser bem-sucedida profissionalmente, isso não quer dizer que eu não tenho inseguranças. Isso. Quer dizer que eu funcionalizo de uma forma que dentro daquilo que é formal, eu consigo me direcionar. Principalmente no campo de trabalho. Isso, mas isso não quer dizer que dentro das minhas dinâmicas íntimas eu esteja funcionando também. Isso, perfeito. Né? Então, eu tenho essas 2 vertentes. Evelyn, mas eu tenho um relacionamento de muitos anos. Como assim eu posso estar sendo inseguro? Não é o
tempo da sua relação, é a qualidade da sua relação. Exato. Que diz se a insegurança está ou não presente, te vinculando ou te desvinculando, te atrapalhando ou te beneficiando. Isso. Então a gente tem que ir para o lugar do autoconhecimento sempre. Em todos os momentos da nossa vida. Sim. Porque se a gente não faz os questionamentos internos, a gente não conhece quem somos. Eu não sei o que eu aceito, o que eu não aceito. Eu não sei até onde é o meu limite. Eu não sei como o outro pode me agradar. Sim. Na área sexual, inclusive. Eu não sei como o outro pode me acessar de forma positiva. Eu não sei em que momento que a crítica pode ser difícil para mim. Então, tudo isso são coisas que só eu posso questionar em mim mesma para eu entender quais são esses aspectos em que me acessam ou não, ou que me desestruturam funcionalmente ou psicologicamente em áreas da minha vida distintas. Né? Então, eu penso que nós construímos algo muito rico. Com muito certeza. Rico. Né? Que bom que está gravado. Que bom que está gravado. Que está gravado. Que bom. Né? Porque assim, imagino que isso aqui vai ser um suporte muito grande para as pessoas que estão nos assistindo. Com certeza. E, inclusive de reflexão. Num ponto em que as pessoas possam começar a perceber, opa, tem algo que não tá funcional, não tá bom aqui pra mim. Sim. E que se você percebeu isso, querido, você tem um forte indicativo de que você precisa de um acompanhamento psicológico. Porque a insegurança pode destruir aquela relação tão valorosa que você tá sentindo, que você sente que é preciosa pra você. Né? Então, se você tem sentido esses fenômenos aqui que nós colocamos na mesa agora, perceba-se, faça uma autoanálise, você homem, você mulher, nós passeamos aqui entre dois papéis distintos, né? Mas imagine como você pode estar colocando essa insegurança dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento, na criação dos seus filhos, como você pode estar passando isso para que eles não sejam pessoas inseguras no futuro, né? Então isso tudo são pontos a serem refletidos, observados, questionados, validados, invalidados, né? E a ponto de você começar a entender e fazer uma nova construção. Afinal de contas, você não é uma árvore que nasceu ali, cresceu, criou raízes e que você não pode mudar de lugar. Você pode, querido. Então, se você tiver essa oportunidade, faça um acompanhamento, ajuste aí seu relacionamento para que ele seja um relacionamento bom para você a longo prazo. A médio, pequeno, médio e longo prazo, curto, médio e longo prazo. Porque quem vai ser o maior beneficiado vai ser, com certeza, você e a sua relação. E viver em paz não tem preço. Não tem. Viver em paz não tem preço. Então, dentro da tua casa, que é o teu seio familiar, viver em paz não tem preço. Então, se você nos assistiu até aqui, eu quero te agradecer por essa audiência. Quero te dizer que muito em breve estarei lançando o meu livro, Mulheres Virtuosas, uma jornada rumo à plenitude. Então, se você quiser adquirir esse livro, fale comigo, que vai ser um prazer poder entregar autografado para você aqui em São Luís, tá bom? Se for de outro lugar, a gente conversa também, que a gente faz entrega pelos correios. A gente manda. Olha como ele é lindo, maravilhoso, né? Então, é um projeto em coautoria com outras mulheres, pela editora Chave Mestra, e que nós vamos, inclusive, fazer esse lançamento aqui em São Luís. E se você estiver aqui conosco, em São Luís, você vai poder estar nesse dia lá. Tá bom, então, eu quero agradecer a sua presença, a sua audiência, o seu carinho. Se você quiser, continua nos assistindo. Outros podcasts vão surgir, outras novidades. Vocês sabem que a psi de vocês movimenta. Então, daqui pra frente, não tem pra trás. Então, eu quero agradecer, Evelyn. Muito obrigada pela sua oportunidade de estar aqui conosco, dividindo muito do que tu sabe, do que tu estudou, da tua carreira, dos teus pacientes, da tua história, né? Foi realmente um prazer estar com você nesse momento e aprender também, porque estava aqui só aprendendo, né? Quero te agradecer por essa oportunidade, quero deixar aberto pra gente fazer muitos outros projetos juntas, com autoestima, com sexualidade, né? Com olhar pra mulher, eu acho que é realmente muito importante. Então, muito obrigada. Prazer, meu amor, estar aqui. Obrigado pelo convite. E você sabe que é só convidar que a gente tá junto. É verdade. Obrigada, gente, e até o próximo episódio.